Olá, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Na edição de hoje, vamos mostrar o balanço dos impactos com a chuva de granizo na nossa região. As pedras de gelo que atingiram o sul de Minas deixaram marcas, não apenas nas lavouras de café, mas também nos contratos que sustentam o mercado cafeeiro. Conversamos com um advogado especialista na área para saber da solução. Impacto também na produção de morango, na região de Pouso Alegre. Teve produtor por lá que perdeu quase tudo. Seleção dos juízes para decidir quais são os cafés mais especiais do Brasil na edição 2025 do Cup of Excellence. A paixão pelo trabalho no campo trouxe o sucesso em Monsenhor Paulo. Você vai conferir o resultado dos cafés especiais produzidos por lá. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje mostrando o alerta para os produtores rurais. As fortes chuvas de granizo que atingiram o sul de Minas deixaram marcas não apenas nas lavouras de café, mas também nos contratos que sustentam o mercado cafeeiro. A nossa equipe conversou com um advogado especialista na área para entender essa situação. No dia 25 de julho, uma tempestade de granizo atingiu Minas Gerais. Cidades como Pouso Alegre, Guaxupé, Muzambinho e Monte Santo registraram acúmulos de gelo nas estradas e danos diretos nas lavouras de café e de outras culturas. Além dos impactos econômicos, o evento gerou repercussões jurídicas. Segundo o advogado Vinícius Barchetti, produtores precisam avaliar questões relacionadas a seguro, contratos e crédito rural para poderem ser ressarcidos com relação às lavouras perdidas. A primeira providência a se tomar numa situação de dano por efeito climático é, sem dúvida, a comprovação do que aconteceu, a comprovação do dano sofrido. Vamos tomar exemplo uma lavoura de café que foi atingido por chuva de granizo aí. A primeira coisa que o produtor precisa fazer é identificar o local, acionar os profissionais responsáveis para cuidarem deste momento, e aí nós estamos falando de agrônomo, nós estamos falando de advogado, a fim de fazer um laudo que demonstre de fato o que ocorreu. Para o advogado, o primeiro passo é registrar o ocorrido. Um laudo bem feito é fundamental para dar suporte a qualquer negociação ou acionamento de seguro. O laudo é muito necessário fazer, e é muito necessário fazer da forma correta, porque esse laudo vai servir para apresentação para a empresa que eventualmente tenha comprado esse café, para a instituição financeira, para a seguradora. Então esse laudo ele tem um protocolo a cumprir, ele precisa ser feito com as especificações técnicas necessárias, isso o agrônomo vai saber fazer sem dúvida nenhuma, e ele precisa cumprir também juridicamente os requisitos que são necessários, por exemplo, para pedir um alongamento perante uma instituição financeira. Então, sem dúvida, a primeira coisa a fazer, e o mais importante nesse momento, é providenciar o laudo técnico que comprove o dano ocorrido nas plantações. Segundo Vinícius, o seguro agrícola é uma das primeiras ferramentas a serem acionadas, mas cada apólice tem regras próprias e o cumprimento correto dos procedimentos é essencial para garantir a cobertura. O produtor precisa acionar a seguradora para que ela faça a vistoria. Ela chegue no local, os profissionais dela identifiquem o que houve e aí sim o produtor vai cuidar de fazer o laudo dele também, porque pode ter algum problema na interpretação do que houve, na interpretação do contrato, e o produtor está resguardado com as informações dele. Nós estamos falando, a exemplo dessas chuvas de granizo, de uma situação que é passageira, né? O produtor pode estar em colheita e aí, de fato, ele precisa mexer na lavoura. O que ele não pode deixar acontecer? É a necessidade de ter que mexer, a necessidade de ter que alterar, a necessidade de ter que colher, por exemplo, e depois não ter mais como fazer o laudo. Então, o laudo ele é uma fotografia daquele momento. Houve um dano, aconteceu o problema que aconteceu, isso está relatado de fato, documentado de fato, para ele poder trabalhar na sequência. Outro problema enfrentado pelos agricultores é com relação a contratos de entregas futuras. Para o advogado, os produtores podem enfrentar desafios adicionais, mas esses acordos geralmente mantêm obrigações, mesmo em casos de perdas de safra. A lei tem soluções diferentes para contratações diferentes
em cima de um mesmo problema. Então, a perda de lavoura, quando se fala do contrato de compra e venda com entrega futura, a interpretação da lei, o caminho que a lei e o judiciário, por consequência, seguem, é o caminho de que esse tipo de contrato, quando ele é firmado, quando ele é celebrado pelo produtor, vendedor do café e pelo comprador do café, cooperativa, trading company, exportadora, ele já é feito com essas pessoas, com esses entes envolvidos, entendendo o risco da atividade rural. De forma que, se existe algum evento climático que danifica a produção, essa produção, esse risco existente sobre essa produção já era compreendido. Então, o judiciário entende que o produtor precisa sim cumprir com o contrato que ele firmou, mesmo tendo a dificuldade climática, mesmo tendo a baixa de produção, enfim. De forma que ele tem que obedecer às regras que ali foram colocadas. Às vezes, e isso acontece em muitas situações, de fato o produtor não tem como cumprir. Com relação ao crédito rural, de acordo com o advogado, existem mecanismos para situações de frustração de safra, mas é necessário que o produtor siga o processo corretamente. O produtor que sofreu algum dano e comprova esse dano adequadamente, através do laudo, através do ingresso com procedimento administrativo perante a financeira da forma correta, ele tem um direito que está previsto no Manual de Crédito Rural, que chama alongamento da dívida. A financeira vai analisar o que houve, fundamentada no laudo e no procedimento administrativo que vai ser aberto, e vai, eventualmente, se estiver tudo correto, deferir o alongamento. Vinícius ainda explica que o produtor pode ter a dívida parcelada. O produtor vai poder pagar aquela dívida de forma parcelada, com carência, sem acréscimo de juros e sem perder as condições comerciais que ele já tinha com aquela financeira. Eventualmente, vai poder contratar outros créditos e seguir usando essa verba de fomento para a própria atividade dele. Nós estamos falando de crédito para custeio, nós estamos falando de crédito para investimento, que são verbas comuns utilizadas no agronegócio brasileiro desde sempre. Especialistas apontam que eventos climáticos como este podem voltar a se repetir. Por isso, é importante que o produtor se previna antes que um evento como este se torne irremediável. São ferramentas muito importantes, mas precisam ser muito bem compreendidas para que o produtor entenda a que risco ele está se submetendo ao usar o benefício que essa ferramenta traz. Na edição de hoje ainda vamos falar dos prejuízos após a chuva de granizo com a produção de morango na região. Agora tem a palavra do especialista mostrando as informações completas do mercado de café. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Esta semana foi de estabilidade para o preço do café. Em Nova York, manteve-se ali nos $2,95 por libra, enquanto que um café tipo 6, bebida dura com 86 defeitos, foi comercializada no preço médio de R$ 1.810 a saca de 60 quilos. Julho foi o mês que registrou a menor cotação do ano, com preço médio pago ao produtor de R$ 1.767 a saca. A grande notícia da semana é que Trump não incluiu o café na lista de produtos isentos da tarifa, e isso foi uma surpresa. Desde o anúncio do aumento das tarifas para 50%, eu esperava que fosse divulgada uma lista de exceção e que nela estivesse incluído o café. A razão é simples: os Estados Unidos não produzem café, dependem da importação do café brasileiro para fazer os seus blends, e isso provocaria, ou seja, a questão das tarifas, um aumento do preço ao consumidor norte-americano e prejuízo para toda a cadeia do café nos Estados Unidos. É preciso lembrar que para cada $1 importado em café, a cadeia do café nos Estados Unidos gera $43, e isso passando pela importação, torrefação, cafeterias e varejo. Ou seja, o café é um grande negócio para as empresas dos Estados Unidos. E o aumento da tarifa não está agradando ninguém, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Por fim, eu ainda acredito que haverá uma mudança na posição dos Estados Unidos com relação à questão da tarifa. Acredito que o café deva ser incluído nessa lista de exceção e a taxação deverá voltar ali aos 10%, coisa que acontece já com Colômbia e Honduras.
Agora é esperar os próximos capítulos dessa situação complexa envolvendo Brasil e Estados Unidos. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV e no próximo bloco vamos mostrar o prejuízo com a produção de morango em cidades como Pouso Alegre, Senador Amaral e São Gonçalo do Sapucaí. O granizo caiu com força, hein? Já estamos de volta aqui no Café com TV. Agora vamos mostrar os prejuízos após a chuva de granizo com a produção de morango. Em cidades como Pouso Alegre, Senador Amaral e São Gonçalo do Sapucaí, o granizo caiu com força. Acompanhe só na reportagem. As lavouras sem estufa foram as mais afetadas. Os morangos foram atingidos pelas pedras de gelo. Veja a situação no bairro Massaranduva, em Pouso Alegre. Na última sexta-feira, a minha lavoura de morango foi atingida por uma chuva de granizo, no qual me deu prejuízo de mais ou menos de 15 a 20 mil reais. O morango fica todo machucado por causa da pedra, e aonde que a pedra bate, assim, ele apodrece, ele vai apodrecendo. O prástico rasgou com a chuva de pedra. Até os morangos verdes foram perdidos. Até os morangos verdes foi atingido pela chuva e não vai prestar para colher, né? Para embalar. Algum morango que deu para aproveitar, a gente colhe sim para doce, né? Que é para fábrica, que faz Danone, doce de morango, que são alguns morangos que deu para aproveitar. E a gente colhe nesse caixote aqui, e o que tá muito estragado a gente joga ali na leira mesmo. Segundo a Isabela, o prejuízo é muito grande. Nisso aqui a gente perde muito, porque um caixote desse tamanho, ele é 20 reais. Que eu conseguiria embalar 7 caixas de morango, que eu poderia vender a 20 reais. Então o prejuízo é bem grande, porque a gente investe muito, né? Muito trabalho, muito investimento numa lavoura. Se Deus quiser, vamos conseguir recuperar. Em cidades como Pouso Alegre, Senador Amaral e São Gonçalo do Sapucaí, o granizo caiu com força. Em algumas áreas, os produtores calculam perdas de até 80% da produção. De acordo com a Emater, mais de 16 mil hectares de plantações foram atingidas no estado. Só no sul de Minas, foram cerca de 17 cidades. Em virtude das últimas chuvas que ocorreram na região do sul de Minas, principalmente naquelas áreas com ocorrência de chuva de granizo, a Emater, juntamente com seus escritórios locais, vem realizando um levantamento para apuração dos danos causados, estimativa diária e principais culturas atingidas. Apesar dos estragos na região, a cidade de Estiva, conhecida como a Terra do Morango, não teve grandes prejuízos desta vez. A maioria das plantações por lá é protegida por estufas. A Emater, junto com a Secretaria de Agricultura de Estiva, fizeram um balanço e constataram que as lavouras aqui não sofreram grandes prejuízos. Isso porque os produtores aqui já cultivam em sistema protegido, em microtúnel, e também porque a chuva de granizo aqui não foi tão severa quanto os municípios vizinhos, como Bom Repouso, Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí. Aqui foi uma chuva de granizo mais fina e não tão duradoura. Ao longo da semana, a nossa equipe acompanhou de perto a seleção dos juízes para decidir quais são os cafés mais especiais do Brasil, na edição 2025 do Cup of Excellence, o concurso de cafés mais importante do país e um dos mais respeitados no mundo. O café brasileiro é reconhecido mundialmente pela qualidade e diversidade de sabores no Cup of Excellence. Esses atributos são explorados ao máximo. Aromas que podem ser florais, cítricos ou frutados. Sabores que lembram chocolate, castanhas ou frutas. Textura, doçura, acidez e limpeza
são analisados detalhadamente no concurso. O evento de hoje compõe-se de eleger os árbitros que estão melhor calibrados para participar da seletiva do Brasil dos melhores cafés produzidos no Brasil na safra 2025. Então, esses cafés que são produzidos nas mais diversas regiões, com todo o cuidado, todo esmero pelos produtores, devem ser avaliados e julgados pelas condições técnicas, tá inserido em cada lote. Então, esses profissionais que estão aqui hoje têm capacidade de avaliar cada atributo desses cafés dentro de um critério técnico para eleger os melhores atributos, os mais raros, os mais prazerosos de cada lote. Então, quem tiver mais calibrado, e aqui tem uma turma espetacular de 40 profissionais, dos quais parte deles vão participar da seleção brasileira de juízes do Cup of Excellence desse ano. Entre os jurados está Bruno Megda, de Cabo Verde, aqui no sul de Minas. Campeão brasileiro do Cup Tasters de 2024, ele representa a nova geração de degustadores capazes de identificar em segundos as diferenças mais sutis entre amostras. Primeiramente, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque o degustador de café ele não avalia simplesmente somente a qualidade, mas é ele que imprime a impressão de valor que o produto tem. E tanto para o produtor quanto para quem tá comprando e pensando no consumidor final. Então essa avaliação é uma avaliação muito séria que a gente tem que fazer para realmente precificar corretamente esse café e dar oportunidade para os produtores e para os consumidores finais de ter um excelente café dentro da xícara, né? Após a etapa de seleção dos jurados, começa um processo rigoroso de análise das amostras. Cada café é provado várias vezes em rodadas sucessivas até restarem os lotes com maior pontuação. Esse é um dos maiores concursos do mundo, é o Cup of Excellence, que também se iniciou aqui no Brasil e visa, ou seja, participantes já em 12 países, e o Brasil é um dos certames mais importantes de tudo isso que ocorre no mundo em qualidade de café. Depois das rodadas nacionais, o Brasil recebe jurados de várias partes do mundo. Na etapa nacional, são feitos por esses grupos de jurados, de profissionais que estão aqui trabalhando conosco hoje, e o jurado internacional são normalmente em torno de 24 profissionais que vêm de todo o mundo para buscar esses cafés, os melhores, e depois eles compram num leilão internacional esses melhores cafés para servir nos seus países. E você vai ver agora uma história de transformação. Uma lavoura ressurgiu em Guapé. O Cadu Lopes conta o segredo na reportagem. No alto das montanhas de Guapé, a lavoura de Adriano vivia dias difíceis. As folhas amarelas denunciavam o solo cansado. Era terra fraca, coberta de braquiária, sem calcário, sem correção, sem água. Uma área marcada por anos de descuido. Poucos anos depois, as terras continuavam com problemas na produção. Mas foi nesse cenário que ele conheceu a Provaso e mudou de vida. Então, as minhas lavouras aqui, antes de eu usar o produto Provaso, elas estavam as lavouras assim mais amareladas e com o intuito assim que eu vejo de raiz, as raízes que as alimentadoras ali do café não estavam assim agradecendo os produtos químicos que eu vinha colocando. Então, eu tive a observação de estar olhando e reparando cada vez mais e no intuito de acoplar as duas coisas. A gente colocando, no caso, a parte mineral junto com a compostagem que, para mim, fez um efeito muito especial na lavoura. Solange atende a região de Guapé. Foi ela quem conversou com o produtor e identificou que a lavoura de Adriano precisava ser revitalizada. A principal queixa dele, tanto é que vocês vão ver aí numa foto ou num vídeo que eu vou deixar antes, tá? Seria a estruturação do solo. Ele chegou até a pensar em chegar a arrancar toda a planta dele porque estava muito seca. A deficiência maior para ele na época seria a falta de chuva. Então a gente indicou para ele, né? Seriam 5 toneladas por hectare jogando no composto e tanto é que acho que você vai ver também daqui a pouco o enraizamento. Então o Provaso ele ajuda na segurar a umidade e agora a gente tem também um EM1 que seria um biológico. Então ele ajuda muito mais na parte microbiana, do composto e a reestruturação do solo. Ainda segundo Adriano,
foram jogados 37 toneladas de composto aplicadas em 6 hectares. O solo respondeu logo no primeiro ano, com resultados visíveis a cada safra. A primeira aplicação que eu fiz foi mais ou menos há 3 anos atrás. Eu tinha plantado, no caso, essa lavoura, ela estava uma lavoura assim, como se diz, para dar a primeira fruta já ali, ela estava, ou já está com 5 anos, ela estava com 2 anos. Então ela tinha muitos pé amarelo, aquela coisa assim que não estava puxando. Então, todo decorrer daquele momento que eu colocava adubo, colocava foliar, então não estava assim, sendo aquilo que ela estava precisando. E depois que eu encontrei o composto da Provaso, coloquei nela e daí para frente vem só crescendo e dando surpresa para nós aí. Ainda segundo Solange, os produtos da Provaso são orgânicos e contribuem para a produtividade e a qualidade nas lavouras. São vários resíduos orgânicos que a gente acaba recebendo de agroindústria, tá? A nossa classificação é A, então você pode usar em qualquer tipo de cultura sem problema nenhum. E assim, ele vai ajudar na reestruturação do solo, aonde está, por falta de umidade, é onde ele vai proporcionar uma melhoria para a planta e vai ajudar a reestruturar o seu solo. A cada ano, a lavoura de Adriano ganhou mais equilíbrio. O produtor implantou uma irrigação por gotejamento e a combinação com o composto trouxe ainda mais produtividade e vigor para as plantas. Então, a partir do momento que eu passei a colocar ele, eu vejo mais produtividade de café, eu vejo mais assim também reserva de folha na lavoura, ela não sente tanto. E eu falo que a vegetativa do café é o que faz a produção, de maneira do ano seguinte. Então é forma de você jogar o produto que é no caso o composto no período mais seco, nas primeiras chuvas já está fazendo efeito. Ainda de acordo com Solange, a Provaso atende em todo o território nacional. É só vocês entrarem no site www.grupoprovaso.com.br. Aí clica lá e aí você vai ser direcionado direto para o vendedor da sua região. No próximo bloco tem reportagem especial sobre a produção de café. A paixão pelo trabalho no campo trouxe o sucesso em Monsenhor Paulo. Você vai conhecer a história do Laurélio Silva, que transformou a herança do avô em um projeto de excelência. Olha, está imperdível, não saia daí. E o Café com TV já está aqui de volta, viu como foi bem rapidinho? Na Fazenda Santa Terezinha, em Monsenhor Paulo, a paixão pelo café corre no sangue. Laurélio da Silva transformou a herança do avô em um projeto de excelência. A busca pela qualidade levou a produção a um novo patamar. Com a variedade arara plantada a 950 metros de altitude, Laurélio surpreendeu a Cocatrel. A parada dessa semana é Monsenhor Paulo, na Fazenda Santa Terezinha. Estou aqui ao lado do Laurélio, que foi o único produtor rural aqui de Monsenhor Paulo a conquistar aí o paladar dos técnicos da Cocatrel. E o café produzido aqui ficou entre os melhores da cooperativa da safra 2024-2025. Eu estava batendo um papo aqui com ele e ele me contou que já vem de uma tradição do trabalho no campo, mas nessa última safra ele apostou na variedade, na diversificação das variedades e conseguiu aí essa qualidade mais que especial. Há 15 anos mexendo com a cafeicultura, mas a propriedade o meu avô já mexia, meu pai já mexia, todos os cafeicultores, e agora eu estou nessa atividade também. A paixão pelo café vem da tradição do avô de Laurélio e se mantém viva na família. Eu aprendi a mexer, a lidar com a cultura, né? Eu aprendi com eles e agora eu corro atrás de novas
novas ideias, né, para aperfeiçoar na lavoura, né? Foi com a busca pela qualidade que a produção ganhou um novo rumo. A variedade Arara, plantada a 950 metros de altitude, surpreendeu a Cocatrel. O café da fazenda Santa Terezinha ficou entre os melhores da cooperativa. Busquei ela por eles terem montado um armazém aqui em Monsenhor Paulo, né? Aí ficou mais fácil o acesso. E logo depois ainda montaram uma loja de agropecuária, né? Isso tudo facilitou pra gente que é produtor. Não para mim, mas como o pessoal todo mundo da cidade, né? O Cocatrel é uma cooperativa muito confiável, tem uma assistência boa. Tudo que a gente precisa, a gente conversa com a equipe, né, para dar suporte. E tem um bom atendimento aqui na nossa região. Laurélio conta que foi pego de surpresa e fica ainda mais orgulhoso em mostrar a lavoura premiada. É o resultado de um esforço que valeu a pena. Antigamente era pouca a área, a produção que tinha era pouca, menos áreas. Eu aumentei a área de café e mudei os cultivares de café, destacando entre eles o Arara agora, que foi a última variedade que eu plantei. E na primeira safra ele já me surpreendeu com a bebida que ele teve. Primeiro de tudo, a gente tem que contar com a chuva, né? Mas aí depois tem os tratos culturais que a gente tem que manter em dia, né? Para manter uma planta saudável, né? Para ser produtiva, para exigir bons frutos, né? Agora, com essa premiação, o café dele tem nome, história e valor agregado. Os grãos também serão comercializados na loja online e nas cafeterias da Cocatrel, além de serem exportados com valor ainda mais agregado. Eu depositei o café na cooperativa, aí logo depois da classificação eu já sabia que o café foi um café classificado, né, com uma boa qualidade. Mas me surpreendeu pela cooperativa um dia me ligar e falar que eu fiquei entre os 20 melhores. E isso para mim foi uma satisfação enorme receber essa notícia, né? Porque eu não estava esperando que isso ia acontecer. Né? Para a próxima safra, ele pretende inovar para melhorar ainda mais a qualidade. Tem meus colaboradores que me ajudam, né? A família também apoia bastante. Tem apoio de bastante gente aí em volta de mim. Eu vou trabalhar, tentar novamente ficar entre os 20 melhores e estou inovando algumas coisas. O café para mim aqui, como dizer, é a atividade principal. Eu vivo do café, então eu dedico muito a essa atividade, né? A cidade de Coronel Pacheco, na Zona da Mata, é referência na criação de cabras para a produção de leite. Veja só os detalhes nessa reportagem. Há 35 anos, Caetano produz leite de cabra. O que aconteceu foi que o nosso filho estava com quase 1 ano de idade e começou a ter restrição ao consumo de leite de vaca. E aí começamos a procurar leite de cabra, não achava, aí uma amiga nossa tinha 2 cabras, passou pra gente, e a gente começou aqui mesmo com essas 2 cabras. Daí virou uma história que é apaixonante, continuamos com a criação e fomos crescendo, e aí foi evoluindo e estamos no ponto que estamos aqui hoje. De lá para cá, muita coisa mudou. A produção se tornou a principal renda da família, que também emprega 5 funcionários. A filha é a responsável pela industrialização de produtos derivados do leite de cabra. A atividade começa com um grupo de criadores, que foi se disseminando aqui, né, por volta dos anos 90 também. E aí a gente criou uma associação, criamos uma perspectiva de crescimento da atividade e chegou um determinado momento a gente começou a enfrentar uma questão que era onde a gente vai colocar o nosso leite. Aí começamos nós a buscar alternativas. E nessas alternativas, uma delas buscadas foi industrializar o próprio leite. Nessa propriedade são 140 cabras, sendo 40 filhotes e 100 adultas. São produzidos aqui 340 litros de leite de forma diária. Mas se você juntar todos os parceiros comerciais,
essa produção cresce para 1.200 litros de leite. Coronel Pacheco hoje é uma das cidades, dos municípios que mais produz leite de cabra no Brasil por conta desse início e desse volume de produtores que tem na região. O leite de cabra tem uma maior digestibilidade, tem uma baixa intolerância e alergenicidade. O organismo tem uma facilidade maior de absorver os nutrientes do leite, além dele ter composição maior de alguns nutrientes, por exemplo, o cálcio. Neste sítio são produzidos 6 tipos de queijo. Então a gente tem uma linha de produtos voltadas também um pouco para o gosto do brasileiro. E tem um queijo também que foi medalha de ouro no 3º Mundial de Queijo. Como é para vocês ganhar essa premiação? E também fala um pouquinho sobre esse evento que é lá em São Paulo. Esse evento ele é bienal, né? O 3º Mundial foi em 2024 e ele ocorre um ano em Paris, um ano no Brasil, né? E concorre em várias categorias. Nós nos inscrevemos e foi assim, uma surpresa enorme quando uma amiga nossa que estava acompanhando lá, nós nem fomos ao evento, porque não podíamos, e ela de lá nos ligou, vocês foram ouro. Então foi realmente uma emoção e uma grande surpresa e uma satisfação por valorização do nosso queijo, né? De um produto de Minas, de Coronel Pacheco, né? Um pequeno município, e ganhar uma medalha de ouro. Foi uma grande surpresa. Olha, gente, eu vou passar a tarde toda aqui tomando meu cafezinho e comeu minha torradinha com queijo. Ó, muito bom, hein? Mais uma pausa bem rápida aqui no programa. No próximo bloco vamos mostrar a história de uma cafeicultora que se destaca em Campos Gerais, no sul de Minas. A fazenda dela faz parte agora do catálogo rural em Minas Gerais. Te conto já, hein? Não saia daí. E o Café com TV já está aqui de volta. Em Campos Gerais, no sul de Minas, uma mulher se destaca na cafeicultura. Além da qualidade, a Lucélia investe na produção e agora a fazenda dela está no catálogo rural, um projeto de turismo rural no estado. Veja só. Os grãos da Fazenda Santa Cruz, em Campos Gerais, são reconhecidos pela qualidade. São 9 hectares em um terreno de altitude a mais de 1.000 metros. Começa desde da formação da lavoura, né? O café especial. Uma busca por variedade que seja adequada naquela região sua. E depois o cuidado com o pós-colheita, que você tem que ter um zelo assim, bem diferenciado do café commodity, né? Tem que fazer cuidados, colher na hora certa. Isso tudo faz com que ele dê um café diferenciado, um café de bebida especial. Nós temos a nossa marca de café especial, igual eu já falei, nós começamos há 4 anos. E começamos a receber muita visita, o pessoal de outras cidades querendo comprar o café diretamente com o produtor. Então a gente não tinha um espaço adequado para isso. Aí nós resolvemos a fazer um espaço para a gente estar recebendo os nossos clientes, né? E também uma torrefação que a gente montou juntamente. A Emater deu um suporte muito grande para a gente nessa parte aí, que até então ela vai ser a primeira agroindústria aqui da nossa região, né? De café especial. E a gente tem também, assim, vai ter uma visitação no espaço lá, no meio da lavoura de café. E a gente vai ter um restaurante para estar recebendo as pessoas durante o final de semana. Mas a virada de chave para o sucesso veio após a ousadia da esposa dele. A Lucélia acreditou no potencial do café produzido na fazenda. Meu esposo, né, o Cleiton, era produtor de café commodity, até eu querer começar a fazer um café gourmet. Aí, na época, eu falei para ele, Cleiton, eu quero fazer café gourmet. Ele falou assim, ó, você vai jogar dinheiro fora, a gente não tem esse café aqui não, mas eu te acompanho no que você precisar. Vamos, né, vou fazer o café gourmet. Cheguei e levei o café para torrar. Chegou lá,
o café não era gourmet, o café era café especial de 84 pontos. Aí o Creiton também começou a ficar mais apaixonado que eu. E assim começou a nossa história com cafés especiais. O casal aprimorou o manejo, investiu em qualidade e conquistou reconhecimento. Inclusive, a Lucélia já foi indicada ao Troféu do Agro, que valoriza o trabalho bem feito no setor. Como que uma mulher faz a diferença, né? No agro. E hoje nós estamos vendendo café para o Brasil inteiro. E não é através do café especiais, nós começamos a receber visita. O pessoal começou a comprar nosso café e queria saber onde era feito, como que a gente fazia, e começamos a ter visita. Aí, com a ajuda da Emater, eles falaram assim, gente, vamos arrumar um lugarzinho, e falou, precisam montar a agroindústria. Aí eu falei, vamos montar. Aí ele falou assim, eu tenho um pouco de medo. Eu falei, não, nós vamos montar. Eu falo assim, quando Deus abre um caminho, Ele abre mesmo o teu caminho. E começamos, montamos a agroindústria, nós somos a primeira agroindústria da região e agora estamos montando restaurante, torrefação, cafeteria. O restaurante está ficando lindo, assim, uma coisa bem diferenciada. A propriedade agora faz parte do catálogo Ruralidade Viva da Emater, que reúne roteiros de turismo rural em várias regiões de Minas Gerais. O turismo rural hoje ele é uma crescente, né? E a Emater ela lançou o catálogo Ruralidade Viva, onde a gente tem todas as experiências turísticas no meio rural de Minas Gerais. Então esse catálogo ele reúne informações detalhadas sobre as propriedades, né, abertas à visitação, como contato, redes sociais, fotos, quais as atividades estão disponíveis nessa propriedade. Então a gente oportuniza, né, que os interessados possam agendar visitas, possam conhecer essas propriedades, ter vivências, né, junto aos produtores, degustação de produtos como cafés, queijos, cachaças. Então o objetivo da Emater foi realmente fomentar o turismo rural e trazer o aumento da renda complementar a esses agricultores. O projeto oferece experiências como visitas a fazendas históricas, queijarias, cachaçarias, trilhas e vivências ligadas à produção de café, queijo e doces típicos. Tudo isso em propriedades rurais que abrem as portas ao público, com hospitalidade e contato direto com a natureza. A gente tem um olhar muito positivo também para essa questão do turismo, do artesanato, da agroindústria dentro do estado. Dentro dessas experiências, é justo que a Emater colocasse e apresentasse para toda a sociedade aonde que estão esses produtores, onde estão as experiências, seja no turismo, no artesanato, onde, né, as pessoas, a sociedade possa reencontrar. E tivemos essa iniciativa de transformar isso num catálogo, né, dentro do Ruralidade Viva, que é onde que a gente mostra dentro de um catálogo onde que os turistas podem acessar e procurar dentro das regiões, de todas as regiões do estado, aquelas propriedades, aqueles produtores que possam estar recebendo, possam estar oferecendo esses produtos de excelente qualidade para toda a sociedade. E os projetos de Lucélia não param por aí. A cafeicultora pretende inovar cada vez mais. Eu não tenho medo, eu falo assim, vamos. Agora o próximo passo são os chalés, que eu quero fazer virado para a cidade, porque lá onde a gente mora é 1.050 metros, né? Você fica de frente para a Serra, para o Cristo, e do outro lado é cidade, porque é 2,5 km da cidade e montanha, 1.050 metros. Então, assim, é lindo o lugar, muito perto da cidade, então é só alegria. Então, tenho certeza que nós vamos só crescer. E olha só essa matéria para lá de inusitado. Uma mandioca gigante foi colhida na região de Juiz de Fora. A cena repercutiu na região. Acompanhe. Uma mandioca de 9,3 kg chamou a atenção em Juiz de Fora. A mandioca foi colhida em uma granja no distrito de Valadares. Segundo o produtor rural, Leonir, o tubérculo poderia ter chegado a 15 quilos. Mas, na hora da colheita, o caule acabou sendo cortado. A mandioca já dividida entre os amigos e cozinhada na panela. Além dessa de 9 quilos, outras 2 mandiocas foram colhidas no mesmo pé. Uma de 6 quilos e outra de 3 quilos. E o governo de Minas regulamentou a política estadual de agricultura irrigada sustentável. A medida deve beneficiar principalmente os pequenos produtores e ampliar o uso da irrigação, que hoje está presente em apenas 15% das áreas produtivas do estado. Acompanhe na reportagem. O governo de Minas assinou no dia 8 de julho, em Belo Horizonte, um decreto que regulamenta a política estadual de agricultura irrigada sustentável. A medida define diretrizes técnicas, ambientais
ambientais e administrativas para ampliar a irrigação de forma planejada, com foco na preservação de recursos hídricos, aumento da produção agrícola e estímulo ao desenvolvimento regional. Com esse decreto da irrigação, nós vamos conseguir ampliar a produtividade, ou seja, a mesma quantidade de terra que hoje produz uma safra por ano, poderá produzir 2 ou 3 safras por ano. A regulamentação deve beneficiar principalmente os pequenos produtores e as regiões que mais sofrem com a seca. A proposta é armazenar água no período chuvoso e utilizar na irrigação de forma planejada durante todo o ano. Segundo o secretário de Agricultura, o decreto permite que produtores invistam em reservatórios e ampliem a irrigação sem precisar abrir novas áreas. Minas tem hoje apenas 15% da área produtiva irrigada e o objetivo é avançar com mais competitividade e sustentabilidade. O governador Romeu Zema assinou o decreto que regulamenta a política da agricultura irrigada sustentável do estado de Minas Gerais. Um marco regulatório que vai propiciar, fomentar e aumentar e potencializar a irrigação no nosso estado. Nosso estado só possui 15% da sua área produtiva irrigada e agora, com esse decreto, nós vamos poder armazenar mais água para poder irrigar as nossas áreas, fazer 1, 2, 3 safras, sem abrir novas áreas, sermos mais competitivos, sem dúvida, sermos mais sustentáveis. O decreto também reconhece a irrigação como uma atividade de utilidade pública e explica de forma mais clara o que o produtor precisa apresentar para implantar os projetos. A expectativa é ampliar o uso de barramentos e poços artesianos, dando condições para que a política funcione na prática. A medida ainda fortalece o programa Irriga Minas, que distribui kits de irrigação para pequenas propriedades, cerca de 14 mil kits de irrigação, ajudando na produção de hortaliças e frutas e no fornecimento para programas sociais. Agora seguimos para a última pausa aqui do Café com TV com as principais notícias do agronegócio. Já já estamos de volta. E o Café com TV com as principais notícias já está aqui de volta. E os impasses com as exportações de café ainda geram prejuízos milionários para o Brasil. Veja só, essa foi mais uma semana movimentada no setor cafeeiro após a assinatura do tarifaço de Trump, que impõe uma taxa de 50% sobre produtos importados do Brasil. E isso inclui o nosso café. O Brasil é o principal fornecedor de café para os Estados Unidos. A importância do café para a economia americana já é de amplo conhecimento para as autoridades dos Estados Unidos. Os 3 principais secretários da Agricultura, Comércio, Tesouro e Casa Branca. Para cada $1 que os Estados Unidos importa de café, geram $43 na economia. 2,2 milhões de empregos, 1,2% do PIB, mais de 100 bilhões em salários, 343 bilhões de faturamento total. Autoridades do setor tentam reverter essa situação. O trabalho é feito em conjunto. O próprio secretário de Comércio, Lutnick, e outros membros do governo ressaltavam que para o café haveria necessidade de uma negociação país a país. Depois se falava em lista de exceção. O Vietnã ficou com 20% de tarifa, era 46%, eles conseguiram negociar para 20%, Indonésia era 32%, caiu para 19%, Nicarágua 18% e vários concorrentes do Brasil, como Colômbia, Peru, Equador e Etiópia, 10%. E nós estávamos nessa mesma categoria e fomos para 50%. Então veja, há uma necessidade de negociação e é essa agenda que nós vamos trabalhar daqui para frente. Além dos impasses com tarifaço, o Brasil ainda segue enfrentando gargalos com os problemas logísticos. Dados mostram que mais de 453 mil sacas de café, o que equivale a 1.375 contêineres, ficaram paradas, sem embarque nos portos do país. Deixando de registrar nas transações comerciais brasileiras o valor de 184 milhões de dólares, cerca de 1,02 bilhões. Ao deixarmos de registrar esse volume, o comércio exportador deixa de efetuar maiores repasses aos produtores de café,
já que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB das exportações aos cafeicultores. Com isso, o prejuízo é milionário para o Brasil. O setor registrou prejuízo de 3 milhões de reais no mês de junho por conta de despesas adicionais de detations, pré-stacking e armazenagens adicionais, acumulando desde o início da apuração, em junho de 2024, o valor de 78 milhões de reais. É um momento bem delicado para o país, mas as tentativas de negociações seguem para um diálogo ainda mais saudável. O Brasil passa por sua colheita, uma colheita que tem seus desafios em função das questões climáticas. Então, o Brasil vai seguir exportando, o Brasil é insubstituível, da mesma forma que os Estados Unidos também é insubstituível. Nós vamos seguir na nossa agenda com o nosso comitê de negociação coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e os nossos parceiros, a National Coffee Association, as empresas de diversos segmentos dentro do café, com seus advocacies em Washington, vai buscando construir esse diálogo. Além dessas negociações, o Brasil ainda busca expandir novos mercados. Temos que seguir expandindo nossos mercados, nós temos crescimentos no bloco europeu, países árabes, países dos BRICS, dos asiáticos, Índia, Indonésia e Índia, países da Oceania como a Austrália, nós temos vários mercados. Independente das discussões de hoje, da lista de exceção, vamos seguir trabalhando para que o café seja beneficiado e que a gente encontre uma forma de promover o diálogo entre o Brasil e Estados Unidos em prol dos cafés no Brasil. Mais uma edição do Café com TV chega ao fim. Só aqui você fica muito bem informado com as notícias do agronegócio. Você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas e também @Café com TV. Eu te espero na semana que vem. Uma boa semana. Um beijo e até lá.